bem-vindos ao nosso RF com você nesta sexta-feira. Final de semana chegou mais uma vez, hein, minha senhora? E nós começamos então o nosso programa de hoje com o quadro Sua Saúde. Vamos descobrir agora quais são os alimentos que podem ajudar o nosso sistema imunológico. A nossa repórter Thalita Souza foi até um Hortifruti, muito bem acompanhada da nossa Nutrichef, a doutora Stella Hermann. Vamos ver as dicas. É isso mesmo, hoje o assunto é sobre alimentos que ajudam no sistema imunológico. E quem vai me ajudar com as dicas é a nossa nutricionista e chefe de cozinha do Sabor Saudável, Stella Hermann. Vamos lá? Vamos lá! Stella, começando pelos legumes, o que você separou pra gente? O que a gente vai colocar no nosso carrinho hoje? Os legumes, então, além da batata que está ali naquele lado, que é um legume muito consumido, você pode e deve variar os tipos. Então, mandioquinha, você tem o cará, você tem o inhame, você tem a batata doce roxa, a batata doce normal, você tem também a abóbora, vários tipos de abóbora, abóbora japonesa, a abóbora aquela redonda, que é a abóbora comum. Então, assim, você deve colocar o chuchu também, a abobrinha. Então você vai variando os tipos de legumes. Principalmente também tem a batata yacon. Então você tem alguns outros nutrientes e muito mais fibras nesses outros tubérculos que não a batata comum. Então você deve sim ter uma variedade nessa quantidade de carboidrato e não simplesmente comer só o arroz e feijão e ir variando nos seus legumes. Então, abóbora, que é uma excelente fonte de carboidrato e principalmente quando você consome a abóbora japonesa, ela tem menor quantidade de açúcar, então ela é indicada para quem tem pré-diabetes, para quem quer ter mais saúde, ela contém uma quantidade maior de fibras, assim como a batata yacon e a batata doce, o cará e o inhame também são excelentes antioxidantes e você deve incluir no seu dia a dia, na sua alimentação. Vamos lá? Vamos! Preferencialmente, a gente deve escolher por exemplo, a mandioquinha aqui de um tamanho médio, tá? E olhar para ver se ela tá realmente inteira, se ela não tem pedaço muito aberto. Então você deve observar na hora da compra se o produto está em perfeito estado. Além da mandioquinha, você tem o inhame e você tem o cará. Aqui na região sudeste, pouco nós consumimos, mas na região norte e nordeste do país é muito mais conhecido. Mas é um tubérculo que é excelente para a nossa saúde e a gente deve sim escolher aquele que está com uma característica um pouco mais bonita, tá vendo? Então você vai... Para uma família, 1 a 2 é o suficiente e você deve colocar o legume sempre num lugar fresco que não tome sol. Então, se a sua fruteira, o lugar onde você faz a disposição dos vegetais está diretamente com muita luminosidade, isso favorece a oxidação do alimento, então ele vai estragar um pouco mais rápido. Aí aqui você tem, ó, o inhame, tá vendo? Ele é peludinho, ele é excelente também. Muitas pessoas gostam de fazer suco, particularmente prefiro fazer ele cozido somente no vapor. Aí tem aqui também o açafrão raiz, então quem não conhece, é muito legal a gente fazer, inclusive raladinho para colocar em cima, tanto de vegetais quanto da salada, ou então fazer cozidinho para dar um toque diferente e favorece também nosso sistema imunológico. Aliás, outra coisa que eu gosto de falar muito são as hortaliças, as ervas aromáticas naturais. Então, evite o consumo de produtos industrializados na hora de você temperar a sua preparação. Então, utilize alho, cebola, alho poró, alecrim e, preferencialmente, da hortinha, ou seja, natural. Salsinha, o coentro, que também é excelente para a nossa saúde. Não consuma aqueles alimentos que vão realçar o sabor. Então, aqueles alimentos que são prontos, aqueles caldos prontos, você deve evitar. E, principalmente, você deve temperá-los de uma forma muito melhor. Então, com equilíbrio, com pouco sal,
preferencialmente com um fiozinho de azeite de oliva, ou então vou fazer um cozido, vou fazer no vapor. Então você consegue reduzir também a quantidade de gordura que você consome. Basta você aprender a se alimentar de uma forma melhor. Gengibre, então você pode colocar no suco, você pode consumir ralado, é excelente antioxidante, ele melhora o seu sistema imunológico também. Chá de gengibre é maravilhoso. Vamos pegar aqui agora a batata roxa e a batata normal, ali batata doce. Sobre o chá de gengibre, qual que é a recomendação que você dá para quem está em casa para fazer da melhor forma? Chá, principalmente, você vai fazer um chá, seja de gengibre, seja de casca de limão, seja de casca de laranja ou de maçã, você ferve a água, pega a água, ferve a água. O gengibre você rala ou você faz fatias finas, coloca na xícara. Aí a água quente você coloca na xícara e o pires você coloca em cima para abafar. Aí você espera aí questão dos 2 a 5 minutos até reduzir um pouco, né, o calor, e aí você já pode tomar. Caso você não goste de sentir o pedaço, hoje em dia você tem alguns difusores em que você consegue colocar ali o gengibre ou uma casca de limão ou de laranja, e aí você não tem o contato com o alimento. Mas é super simples, não tem problema nenhum também. Se você não tiver isso, você deixa ali e depois você peneira. É uma forma simples. Bacana. Agora a batata. Gosto das batatas doces também, essas de tamanho médio. Quando você pega uma batata doce muito comprida, é mais difícil você consumir. Então, ó, essa daqui você pode consumir, que fica melhor. Essa daqui já é muito grande. E o que é interessante também é a gente ressaltar o seguinte: tentar evitar o desperdício. Então, é o consumo consciente. A gente deve comprar aquilo que a gente vai consumir. E aí, na sugestão do cardápio, eu vou colocar, por exemplo, eu consumi a batata doce, uma vagem, por exemplo, no almoço de terça-feira, no jantar de quarta-feira, eu consumo a vagem novamente, porque assim eu vou ter uma utilização eficaz e 100%, né? Chegamos na abóbora. Abóbora, mais um tipo de legume. E aí você tem a abóbora japonesa, que tem menor índice glicêmico, aqui ela já está cortada, né? Mas é aquela abóbora verde, ó, assim. Então, ela é um pouco mais resistente. Aí a gente tem essa abóbora, que é a abóbora moranga. Tem a mini abóbora, olha que bonitinha. Que essa daqui fica uma preparação até para, né, individual, você consegue fazer. E aqui é a abóbora de pescoço que foi cortada, que é aquela abóbora bem comprida. A abóbora, ela é excelente para o nosso sistema imunológico. Além disso, ela contém grande quantidade de fibras, então ela melhora o nosso trânsito intestinal. Ela contém ácido fólico, então você tem ali uma quantidade de nutrientes que vai favorecer tanto o trânsito intestinal quanto a sua parte de formação para quem é grávida, quem está gestante, quem está amamentando. Então, o ácido fólico colabora para a formação do tubo neural, a coluna cervical, ela melhora o seu sistema imunológico, ela combate também o colesterol ruim, melhorando o colesterol bom. Então, é interessante a gente incluir a abóbora como uma opção. Ao invés de ser só batata, né, ou chuchu, você faz ali a abóbora, principalmente por cor também. Dica da chefe de cozinha, uma receita especial que a gente pode estar fazendo com a abóbora para o público de casa. Abóbora com carne seca ou então abóbora com, eu gosto bastante com carne moída, gosto também com, já fiz uma abóbora recheada com camarão. E aí a moda tailandesa, então você coloca ali alguns outros elementos como gengibre, como amendoim, você coloca óleo de gergelim, então fica bem picante e também pimenta e fica bem diferente. Mas no dia a dia, nada melhor do que um kebab, que aí é a abóbora com a carne seca, que fica especialmente assim, um toque bem gostoso. E aí você acrescenta o quê? Ou a couve-manteiga para ter o contraste, para você ter fibras. O coentro, que também fica muito gostoso, caso você não goste do coentro, bastante salsinha e é excelente para a nossa saúde.
polpa da berinjela, ela deve estar bem brilhante. Você pode ver que ela está bem bonita. Então, outra coisa que você deve observar é se não tem nenhum furo, porque o bichinho às vezes entra e aí a gente tem aquela surpresa desagradável de ter um bichinho. Então você deve pegar uma berinjela bem bonitona. Eu peguei as duas aqui, agora vamos para essa daqui, a abobrinha italiana, e essa daqui é a abobrinha brasileira. Então essa daqui é mais amarelinha dentro e essa daqui é branquinha. Gosto bastante de utilizar a abobrinha, principalmente porque ela contém baixa quantidade de carboidrato, ela é um alimento considerado low carb, mas você que é diabético, você que precisa, né, pré-diabético, controlar, então você pode consumir tranquilamente a abobrinha, porque não vai ter ali um pico de glicemia. Mas por conta do coronavírus, você deve sempre variar, por isso que a gente pegou os tubérculos, que contêm uma quantidade maior de fibras, assim você vai ter mais energia, então você deve estar realmente preparado para que o seu organismo receba todos os nutrientes que você precisa. E isso a gente faz quando a gente se alimenta todos os dias muito bem. Por isso que nessa fase que a gente está, é válido você rever a sua alimentação. A cebola, na hora de você escolher, eu até apertei ali quando eu estava pegando a cebola roxa. Você deve apertar a cebola para ver se ela não está murcha. Se ela estiver mole, com uma resistência muito fraca, você não deve consumir, você não deve comprar. Agora, essa daqui está bem durinha aqui e aqui. Então esse é o segredo, e uma casca com brilho também é sempre muito bem-vindo. Os olhos, né, ajudam ali a gente escolher uma casca mais bonita, mas fica essa dica da Nutri de apertar para saber se a cebola de fato está ideal para o consumo. Cebola a gente usa muito, assim como o alho. São alimentos que você consegue temperar, né, as suas preparações. Quem não gosta de cebola pode utilizar o alho poró ou então o alho normal, né? E você tem ali quantidades de nutrientes e antioxidantes para melhorar o seu organismo, para favorecer uma saúde plena. A cenoura a gente deve também escolher o tamanho médio. Sempre os tubérculos, quanto menor, melhor para a nossa saúde, principalmente a concentração de nutrientes, tá? Então, cenoura 3 já é o suficiente. Então, saúde dos olhos, do cabelo, agradece, da pele, né? Rica em beta-caroteno. E agora a gente tem a beterraba. E assim como a cenoura, a beterraba preferencialmente consumir crua, raladinha, melhor do que cozida, tá bom? Ou em forma de suco também. Chegamos agora na parte onde a Nutri mais gosta, as hortaliças folhosas. As hortaliças também não folhosas, porque entra aí algumas outras, mas elas são geralmente as hortaliças verdes escuras, ricas em luteína e zeaxantina, que são excelentes antioxidantes. Eles protegem inclusive os nossos olhos, então contra as doenças crônico-degenerativas como catarata, como câncer da mácula. Então, fundamental a gente incluir a hortaliça verde escura na nossa alimentação, seja no almoço e seja no jantar, principalmente porque ela favorece ao aumento do nosso sistema imunológico. Fora isso, ela também ajuda no seu trânsito intestinal. E o intestino saudável, isso significa que você certamente terá muito menos problema no seu dia a dia. Agora chegamos nas ervas aromáticas. Então tem o alho poró, tem a cebolinha, tem a salsinha, tem o coentro. O coentro é maravilhoso para o nosso sistema imunológico, ele é excelente, assim como a salsinha. Aí você tem manjericão, hortelã. Eu gosto de cozinhar muito com cebolinha, salsinha. Em algumas preparações eu coloco coentro. O coentro, na realidade, é muito mais utilizado na região norte e nordeste do país e também em muitas preparações alemãs. Particularmente, aprendi a gostar de coentro. O coentro você vai se habituando aos poucos. É uma erva que ela tem um sabor um pouco mais intenso. Então, quando você aprende o equilíbrio dela, ele não fica somente o coentro. Ele dá só uma quebrada de gordura, ele dá um contraste diferente na hora do paladar da preparação.
eu gosto bastante. Estela, para um almoço e para um jantar, continuando aqui, o que deve ser composto? O prato do almoço e do jantar você deve ter carboidrato, proteína e verdura. Então você deve conter fibras também e um fiozinho, um pouquinho de gordura. Então a gente deve priorizar aquelas carnes mais leves, como o peixe, como o frango, e consumir carne vermelha moderadamente. Carne de porco também é super saudável, é uma carne que tem uma digestão ok. Eu peguei já ali ovo, também é uma excelente fonte de proteína. E eu peguei arroz e feijão, que a gente deve incluir na nossa alimentação, porque um tem um aminoácido que o outro não tem. Então arroz e feijão é fundamental. A dieta do brasileiro é aquela dieta que quando você segue a risca dá certo. Aí a gente já pegou as hortaliças, então vai ter uma variedade de hortaliças, e a gente tem os vegetais, os legumes, que vêm aí complementar a quantidade de carboidrato. E quando eu não como arroz e feijão, você pode comer um macarrão, ou então você pode fazer um purê, ou então você pode fazer um legume cozido. Sexta-feira, quinto dia de quarentena aqui em Campinas, e ficar em casa, oscilação de humor. E aí, como enfrentar então essa crise? É preciso manter o pensamento positivo. Vamos ouvir a dica então de uma coach comportamental. Desculpa. Existem 3 recursos que podem te ajudar a pensar mais positivamente. Primeiro recurso, a consciência de que o pensamento é a única coisa que está sob o seu controle. Todo o restante está fora. Então, vamos usar a única coisa que podemos controlar. Segundo, é foco. Nós vivemos num mundo em que há o claro, o escuro, o dia, a noite, o frio e o quente, né? O bom e o ruim, de acordo com o nosso julgamento, claro. Então, eu posso focar num lado, num aspecto, e tudo que eu foco expande. Se eu focar nas virtudes, nas qualidades, no que eu tenho já de bom, com certeza eu vou ter pensamentos positivos. E a terceira e última coisa é sorria. Sorria, porque o pensamento corresponde à sua fisiologia, às suas expressões faciais, ao seu posicionamento corporal. Então, quanto mais alegre, expansivo, melhores pensamentos você terá. O medo, ele é fruto dos pensamentos, tá? Primeiro vem um pensamento, depois vem uma emoção. E ele pode te paralisar, você pode ficar sem ações em função dele, não sabendo o que fazer. Ele pode fazer com que você reaja ao invés de agir, quer dizer, dê respostas com pouca consciência, fruto aí de uma emoção que está reverberando em você, assim como a emoção do estresse nos deixa muito mais vulneráveis a reações carregadas de negativismo. Então, cuidado. Cuidado, tudo isso pode sim te afastar ou te atrasar no atingimento das suas metas. Viu só? É preciso então manter a calma, ter pensamentos positivos e também não perder a fé. Agora nós vamos falar sobre saúde bucal. O doutor Eduardo Lagoa vai esclarecer agora pra gente as principais dúvidas sobre os procedimentos odontológicos durante a pandemia do coronavírus. Vamos acompanhar então. Quais são as medidas anunciadas pelo Conselho Federal de Odontologia em relação ao coronavírus? Olá, boa tarde. Vou tentar passar algumas resoluções que o CFO, que é o Conselho Federal de Odontologia, passou para nós profissionais. Então, vou tentar enumerá-las. A primeira delas é restringir o atendimento exclusivamente para situações de emergência e de urgência. Situações que podem ser atendidas posteriormente, eletivas, devem ser feitas para mais tarde, ou seja, não realizadas nesse momento. O que são consideradas emergências e urgências na área da odontologia? Ambas precisam ser atendidas imediatamente, não podem ser proteladas. Porém, a emergência, o paciente está correndo risco iminente de vida. E na urgência, ele precisa ser atendido, mas não está correndo risco de vida, que é o que acontece quase que na totalidade das vezes na odontologia. Então, uma dor terrível,
uma dor intensa, uma dor de canal, uma pulpite, uma extração que precisa ser realizada, se enquadra numa situação de urgência. E o paciente vai ser prontamente atendido, sem dúvida. Quais são os protocolos de esterilização indicados? Os protocolos utilizados são os que sempre foram, né? Utilização de autoclave e utilização de meios químicos para fazer a desinfecção da área da sala de atendimento, né? Seja no chão, seja nos equipamentos. Então hoje deve ser feito isso com mais intensidade, com mais atenção ainda. Mas é uma prática que em todos os consultórios sempre foi realizado. Qual a importância de seguir com rigor o protocolo? É de suma importância tanto os profissionais quanto os pacientes entenderem esse momento delicado e seguirem essas recomendações. Então, realmente procurar o profissional quando existe uma extrema necessidade e os profissionais seguirem à risca essas determinações. Esse espaço de uma consulta a outra, para a equipe, inclusive de atendimento, né, os profissionais, eles também têm que se precaver e se proteger. Então, é fundamental o uso de EPIs, né, que são o uso da máscara, do gorro, do óculos, da luva, óbvio. Vários desses equipamentos fazem parte do dia a dia já, mas agora com mais rigor ainda, para que se possa proteger o profissional de um eventual contato com o vírus. E sobre os pacientes, quais cautelas e cuidados seguir caso seja necessário atendimento? Obedecendo esses cuidados, né? Lógico que previamente, inclusive antes do paciente entrar na sala de espera, que ele faça, e a equipe que está atendendo, obviamente também, uma higienização com álcool gel. Nas superfícies físicas a gente usa hipoclorito, usa clorexidina, mas enfim, que se faça essa higienização e a gente tomando esses cuidados, iremos conseguir estar atendendo, suprindo a necessidade dos pacientes e preservando a nossa integridade física, né, dos profissionais e também dos próprios pacientes. O dentista pode dar alguma orientação por telefone caso não seja necessária a visita presencial? Estamos também tomando alguns cuidados adicionais já ao que sempre foi feito durante uma consulta odontológica. Esses cuidados consistem primeiramente numa consulta telefônica, numa triagem prévia, onde nós tentamos extrair do paciente o que ele está sentindo, se realmente há necessidade, né, não é uma situação eletiva que pode ser protelada, e aí então marcar essa consulta. Uma vez marcada essa consulta, tentar espaçar ao máximo os horários, não colocar pacientes na sala de espera, não causar aglomeração. Então marca um paciente com bastante espaço de tempo entre um e outro, para que a equipe possa fazer a antisepsia da sala, da clínica, com bastante tempo e antes de iniciar um novo atendimento. Qual a importância dos profissionais e pacientes entenderem esse momento delicado e cada um fazer a sua parte? É importante tranquilizar a população que no tocante à odontologia, ela não ficará desassistida. Se houver necessidade, o paciente deve entrar em contato com o posto de saúde ou com o seu dentista. Tenho certeza que todas as clínicas têm esse contato. Nós da Clínica Lagoa deixamos um telefone disponível para isso. Então o paciente liga, a gente faz essa triagem prévia e, se necessário, esse posterior agendamento de consulta. Agora eu vou falar como cidadão, nem só como dentista, mas deixar aqui um agradecimento a todos os profissionais de saúde que estão aí lutando como heróis, colocando as suas vidas em risco nesse momento difícil, nesse momento delicado, e que a gente possa, com serenidade e tranquilidade, atravessar essa situação que tenho certeza que vai se resolver em breve.